Hoje é o terceiro capítulo da série Crente Vira Gente. Essa semana nós fizemos o sepultamento da vovó, da irmã Tainá, que está aqui, sua família, a irmã Maria, né? E lá foi abordado pelo pai da Tainá, falando que ele está assistindo a série lá na casa dele. E eu falei: Senhor, qual é a mensagem que o Senhor quer passar para a nossa igreja? Nós somos seres espirituais, nós vivemos uma vida natural aqui na terra, mas qual é a mensagem de Deus para mim e para você? E aí surgiu essa mensagem no meu coração, de trazer a espiritualidade para a nossa vida natural aqui, porque essa vida natural glorifica o Pai. Ele diz que a nossa luz brilhe nas nossas relações, nos negócios, na casa, na família. Então a gente ouve a pregação do Evangelho, que um dia nos salvou, que um dia nos restaurou através de Cristo e a sua cruz, e agora a gente vai para anunciar as boas novas na nossa família. Como que é o comportamento desse crente? Como que é o comportamento dessa pessoa que confessa Jesus, que ela vem ao culto, que ela ouve a palavra, ela canta, ela prega? E aí nasceu essa série no meu coração, e deu falar um pouco sobre isso, Crente Vira Gente. E hoje é o terceiro capítulo. E o terceiro capítulo a gente vai falar sobre 3 pilares: limites, noção e maturidade. Vamos repetir comigo? Limites, noção e maturidade. Cristo, ele não é só para nós o padrão de salvação, mas ele é o nosso padrão da verdadeira humanidade. Cristo para nós não é somente o nosso Salvador, mas ele é o nosso Senhor das relações, do cotidiano, e um padrão de verdadeira humanidade. Todos nós aqui choramos, todos nós aqui nos alegramos, mas antes da gente falar sobre isso, Cristo quer nos ensinar qual é o comportamento correto, qual é o limite saudável e qual é a maturidade eficaz que o cristão, quando ouve a palavra de Deus, ele pode ser luz nas trevas. A gente precisa entender que tudo isso que acontece aqui, o que aconteceu ontem, ou os nossos planos, ele precisa convergir para a pessoa de Cristo Jesus. Se os nossos negócios não glorificam a Deus, se a nossa igreja não glorifica a Jesus, se as nossas relações, a nossa amizade não tem a centralidade de Cristo, a gente fala de qualquer outra coisa menos de Jesus, tem alguma coisa errada. Se os nossos encontros não são encontros que falam de Cristo, tem alguma coisa errada. Pastor, você está querendo dizer o quê? Que todos nós aqui precisamos entender que a nossa vida começa em Cristo e termina tudo em Cristo. Então, o Evangelho para nós, irmãos, ele não começa com a gente, um homem tentando melhorar, somente se desenvolver, mas ele começa Deus revelando para nós o homem que nós devemos ser. Há uma grande diferença em melhorar, e a gente não tem uma percepção de onde a gente quer chegar. Não, a gente precisa saber aonde a gente deve ser, o que a gente deve ser. É isso que Cristo quer nos ensinar através dessa série, que nós precisamos ter mais noção das coisas. A gente precisa ter mais limite com as nossas relações e com a vida, e a gente precisa ter mais maturidade para a gente alcançar um lugar de êxito na pregação do Evangelho, e a gente enquanto comunidade. Nós precisamos ter maturidade, que não se faz uma festa das nações com 20 pessoas. Aonde você está? Aonde você estava? Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26.
Tem uma unção de livramento aqui nessa casa hoje. Você não vai morrer, Satanás não vai te matar. E tem uma unção de milagre hoje, aqui hoje, pairando sobre nós. Milagres, portas abertas. Mulheres que querem ser mães, nós estamos indo contra o diagnóstico médico. Você que passa por um grupo de exame, você está recebendo cura hoje aqui, nessa paz que está habitando aqui hoje. Então disse Deus: façamos o homem a imagem e semelhança, conforme a vossa semelhança, domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando a gente ouve essa palavra, a gente já sabe que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem, ela foi distorcida pelo pecado. Você já estudou isso, você já sabe disso. E o que a gente vê hoje não é um homem original, é um homem fragmentado, um homem desajustado, um homem emocionalmente desordenado, espiritualmente confuso e relacionalmente desequilibrado. Após o pecado, nós nos tornamos essa palavra. É aquela palavra que o ministro falou, capenga, xoxa. E é exatamente aonde Cristo entra na nossa vida. Nós somos homens e mulheres fragmentados pelo pecado. Nós somos homens e mulheres desajustados. Nós somos homens e mulheres emocionalmente desordenados. Nós somos homens e mulheres espiritualmente confusos. E nós somos relacionalmente desequilibrados. E nós convivemos com projeções, com a vida real que nos permite. Percebe você quando você enfrenta dias difíceis, você fica perdido e aparece para você no seu Explorer do Instagram uma mensagem lá: signo Áries, você é uma pessoa inabalável, sonhadora, constante e sempre fala as coisas sem filtro. Áries está com Saturno e Plutão. E você automaticamente, confuso, começa a acreditar naquilo, porque em algum momento aquilo te convenceu que você estava pensando exatamente numa situação, e aí falou com você, você falou: é Deus que está falando comigo. E você usa, Deus está usando o horóscopo para falar comigo. E exatamente aonde Cristo entra em cena, a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1 verso 15, que Ele é a imagem do Deus invisível. Em Hebreus capítulo 13 vai dizer, em Hebreus capítulo 1 verso 13, vai dizer que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Se Jesus foi isso, e nós temos que ter a percepção de ser como Cristo é, nós somos a expressão de Cristo na terra. Então Jesus não veio só para salvar eu e você do inferno, Ele veio para revelar o padrão da verdadeira humanidade. Ele para nós não é só o caminho que nos leva para Deus, Ele é também o modelo de um homem restaurado. E é por isso que nós estamos aqui buscando restauração para esse homem quebrado, essa mulher quebrada que você é. Quando você olha para Jesus e o texto, você não está só vendo Deus, você está vendo um homem que deveria ser um homem emocionalmente ajustado. Quantos querem ser emocionalmente ajustados? Um homem espiritualmente alinhado, um homem relacionalmente saudável. Irmãos, os irmãos brigam quando um irmão não convida o outro para ir para o aniversário dele. Os irmãos, eles entram em conflito quando eles vão comer no restaurante e não chamam o outro. Está vendo? Começa a ter treta porque o outro não chamou o outro. Irmão, se ele não te chamou, aparece lá, faz igual eu, aparece lá e senta lá na frente deles. Ativa o modo Zagalo na sua vida, você vai ter que me engolir. Seja mais maduro nas relações, é isso que Jesus está falando.
E aí você também anota coisas que você também precisa saber, que você precisa ter uma consciência do seu lugar. Às vezes nós, como crentes, perdemos a consciência do nosso lugar. Nós estamos aqui buscando, biblicamente, com uma palavra cristocêntrica, que é Cristo que está se manifestando. Nós estamos querendo, nós devemos ser homens emocionalmente saudáveis, homens e mulheres espiritualmente alinhados, homens e mulheres relacionalmente saudáveis, homens e mulheres conscientes do seu lugar, homens e mulheres firmes nos seus limites, homens e mulheres sensíveis ao Espírito Santo, homens e mulheres inabaláveis na sua identidade. Crente vira gente é entender que nós temos que ter noção da vida, que temos que ter limite na vida, que temos que ter maturidade na vida. Um dia me perguntaram: pastor, vamos entrar lá naquela trend? Qual que você quer entrar? Você está para mim desligado? Está vendo? Toda vez que eu estou pregando acontece isso. Pastor, vamos entrar na trend. Qual trend? As pessoas falam que eu sou pastor que choro. Será? Eu não vou fazer isso, eu tenho limite, eu não vou ficar dançando não. Eu, hein? Existem tipos de brincadeiras que nós, como cristãos, não podemos fazer. É ter limite. Existem coisas na sua rede social que você não deve postar. Você precisa ter limite. Você que é mulher, você que é homem. Eu não quero, nenhum homem aqui quer ver sua coxa. Nenhuma mulher quer ver sua coxa aqui. Cristo faz isso com a nossa vida. Ele muda a nossa percepção. A gente precisa ir para esse lugar onde Cristo quer que a gente vá, emocionalmente saudáveis. A gente sabe do nosso lugar, a gente sabe aonde a gente vai, o que a gente faz. Amém, irmãos? Tem alguém aqui comigo, irmãos? Irmãos, biblicamente, Cristo está falando para a gente que o propósito do Evangelho não é só, Mabel, levar a gente para o céu. Você precisa ter uma postura diante ao mundo para brilhar essa luz. Pessoas de boas obras. Está um pouco confuso. Está perdendo-se o limite das coisas, a noção. As pessoas estão sem noção. E Jesus traz a gente para a noção. Falou: ô louco, isso aqui não. Ô, isso aqui não. Isso aqui não vai edificar nada em ninguém se eu estiver fazendo isso. Eu tenho que ter noção das coisas. Por exemplo, se você não conhece o caso do banco X, do banco Y, você não tem que colocar seu comentário lá em página de fofoca. Deus não te chamou para isso. Chamou para você mudar a sua localidade, para você vir aqui na igreja, para você servir a sua comunidade. A gente quer mudar o mundo na rede social, não consegue arrumar a nossa cama. Arruma a sua casa, cuida dos seus filhos. Nós somos a expectativa da luz da aurora. Tudo que a gente fala é para edificar, não é para destruir. Se nós não estamos edificando o reino de Deus, a nossa cidade, a nossa família, a gente não fala. O Evangelho está falando, mas nós somos emocionalmente o quê? Quebrados, desajustados. E crente vira gente é colocar a neutralidade ou a naturalidade do Evangelho que a gente sente. E a gente quer ouvir aqui palavras bíblicas poderosas, que a gente sente o chaba e o tal, e só que na vida prática você desonra as pessoas, você desrespeita as pessoas comendo docinho lá do casamento, e a gente já falou sobre isso. Isso é Evangelho de forma prática. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito, mas você entende que você precisa ser emocionalmente ajustado, que você precisa ser espiritualmente alinhado com Deus, que você precisa ser consciente do seu lugar. E aí por isso que o propósito do Evangelho, e eu sempre acreditei nessa palavra prática,
Pode alguém até falar: pastor Jamal, o que você prega é uma palavra, o evangelho para mim é prático, ele talvez é simples para algumas pessoas. Você consegue aplaudir Jesus nessa manhã? Que não é só o evangelho levar a gente para o céu, mas é formar Cristo em você aqui na terra. É que as pessoas olhem para você e vejam Jesus na sua vida. Eu tenho pedido tanto a Deus para as pessoas olharem para mim e ver Jesus. E às vezes ver Jesus não é só ser aceito e a pessoa começar a chorar. Às vezes a pessoa olhar para você e automaticamente repelir o Espírito que habita em você. Quantos aqui já viveram isso? Bateu o olho em você e falou: não gostei dessa pessoa. Porque as pessoas olham que aonde você chega, você coloca uma transformação. Romanos 8, 29, se você puder abrir sua Bíblia e decorrer comigo, vai declarar que a gente foi predestinado para sermos conforme a imagem de Deus, do Filho de Deus. Nós estamos sendo conformados, formados na sua essência, a imagem do Filho. Se a nossa vida de igreja não transformar a nossa vida aqui na terra, a gente não conheceu o evangelho. Cristo quer formar nós aqui na terra, quer formar nós nas nossas relações. Irmãos, a taxa de pessoas que se alegram com a vitória dos outros é baixíssima. Alguém conta uma vitória, a pessoa se fica enciumada, ela fica com raiva, ela olha para ela como se Deus não olhasse para ela. Vai chegar a sua vez, celebra a vitória dos seus irmãos. E isso é o caráter de Cristo. Mas o que a gente mais vê é as pessoas escondendo os testemunhos, as vitórias de Deus no reino, porque os irmãos ficam enciumados. Irmãos, os ciúmes não tem no nosso meio. Não tem pastor enciumado com outro, não tem coordenador enciumado com outro, não tem irmãos enciumado com outro. Os ciúmes é obra da carne, e nós somos levados para distribuir a obra do Espírito Santo em nós. Essa é a nossa diferença. Romanos vai falar isso, Gálatas capítulo 4 também, verso 19, vai falar que essa mensagem revela um clamor apostólico. Qual é esse clamor? Até que Cristo seja formado em vós. Está escrito lá. Ele coloca para nós aqui, para a gente aprender. Então, a gente entende que crente vira gente, ter noção, limite e maturidade. A gente entendeu o que significa isso, que a conversão para nós não é o fim. Estou convertido, está tudo certo. Não, tem uma longa jornada. Vou correndo e não posso parar. E aqui está uma verdade que precisa ser confrontada no nosso coração. Foi o que eu experimentei esses dias. Eu falei aqui o que eu deveria falar, porque o Espírito Santo fala conosco. Acabou, virou a página. Que aqui está uma verdade que precisa ser confrontada dentro da gente. Muita gente quer os benefícios de Cristo, mas não quer o processo de se tornar como Ele. Irmãos, às vezes Deus está dando uma oportunidade para você perdoar a pessoa do seu lado e você não consegue. Deus está dando um patrão para você que só Jesus na causa, e você não entendeu que Deus quer transformar você, não é Ele. Às vezes a pessoa vai numa igreja, vai na outra, pula de igreja, em 2 anos ela mudou de 5 igrejas, e ela fala: aqui não deu certo aqui não deu certo aqui. Não, Deus quer transformar você. Quando eu comecei aqui, em setembro nós vamos fazer 10 anos de abertura de igreja. Muitas pessoas vinham aqui, né, Caio? Né, nos cultos, 600 pessoas, cheios, lotados. Era a época de vocês, Ivan.
As pessoas vinham de outras igrejas machucadas por outras igrejas, outros pastores. E a primeira coisa, quando a pessoa começava a falar, eu falava: para, eu não quero ouvir você falar mal de pastor aqui. Sabe por quê? Por causa disso? Por que disso? Porque meu pai falou um dia: quando a gente abre a nossa boca para querer destruir um homem de Deus, o próprio Deus vem com a unção dele sobre a sua cabeça. Quando você fala mal de uma liderança, você quebra a unção da casa. Você quebra a unção da casa, de paz, de algo que Deus ainda com as suas, que levantou um homem ainda com as suas imperfeições. Você quebra a unção, você destrói a unção quando você fala mal, e você atrai sobre si justiça de Deus. Eu falava: eu não quero ouvir. A gente teve as nossas histórias. Foi uma grande oportunidade para eu perdoar. Foi uma grande oportunidade para você perdoar. Eu não estou falando de mim não, estou falando de todos os líderes. Eu não sei, eu calo a minha boca. Eu sei do meu lugar, eu tenho noção do que eu estou mexendo. Tem pessoas que estão perdendo a noção, estão falando pelas ventas de muita gente. Quando você se levanta com o ungido de Deus, você arruma um problema para a sua vida. A gente precisa ter mais noção, ter limite das coisas, ter temor das coisas do Senhor, porque ainda assim Deus levantou homens imperfeitos em toda a Bíblia. E você que faz projeção do pastor perfeito, Deus vai mostrar para você que não existe nenhum nessa terra. Você vai saber que é pura graça e infinita misericórdia. Então os benefícios de Cristo para nós não é só aceitá-lo, se converter, mas é a gente manifestar a nossa maturidade, que a gente quer poder, mas não quer caráter. A gente quer unção, mas a gente não quer transformação. Irmãos, há 10 anos atrás eu cheguei aqui e eu estou sendo quebrado todos os anos nessa igreja. Quebrado em todos os sentidos, Rosana. Em todos os sentidos. Vai ser mais humilde, vai falar menos, vai entender os problemas das pessoas, vai ter mais misericórdia das pessoas, vai amar mais uma vez, mais 2 vezes, mais 3 vezes. Sabe por quê? Porque eu prego o Evangelho. Eu não prego uma cartilha de uma empresa de desenvolvimento humano. Eu prego o Evangelho que restaura, que dá segunda, terceira chance, até que Ele venha. Então, para eu falar sobre isso, eu preciso ser quebrado. Deus não começa uma obra, primeiro que Ele começa uma obra, Ele quebra um homem primeiro. E a gente quer ser usado por Deus, quer a unção de Deus, mas não quer permitir que Deus quebre a gente. Então a transformação do Evangelho é crente virar gente, é trazer para nós o cotidiano, a nossa vida pregressa. Todo crente, toda pessoa precisa ser humilde, precisa ter submissão. Um dia eu estava falando com um amigo meu, ele falou: as pessoas criticam umas às outras. Ou, por exemplo, uma irmã veio e criticou a pessoa, tal. Quando a gente critica ela, elas não suportam, elas não aguentam a crítica. Quer dizer, com tanta veemência ela criticou, mas na hora que é para ter a crítica para ela, ela não sustenta. Não tem estrutura emocional para aguentar uma crítica. Ué, então por que você critica? Você não aguenta? Aí começou a chorar. Mas você falou com tanta força com a irmã, arrebentou ela, colocou ela só faltou colocar ela dentro do caldeirão lá no inferno. Agora quando é com você, para a gente ajustar você começa a chorar? O que a palavra de Deus diz? Que a repreensão, ela gera o que em nós? Frutos de justiça. Quando você for repreendido por alguém, agradeça a Deus, porque essa pessoa te ama. Porque pessoas que não amam, a gente está nem aí, nem liga para a pessoa, sim ou não? Um filho que ama, um pai que ama um filho, o que ele faz? Ele está ali perto, não está? Filho, cuidado. Por quê? Para gerar nele fruto de justiça, desenvolvimento, maturidade. Eu amo você. Não, foi repreender a pessoa, não quer ficar mais na igreja, se ofendeu. Deus não chamou você para isso, Deus chamou você para maturidade. Vamos crescer espiritualmente, vamos ser como Cristo. Você imagina para Cristo andar com um cara que roubou ele o ministério inteiro, Judas. Você acha que ele vendeu por algumas moedas naquele dia? Roubou ele o ministério inteiro, ele que dominava o dinheiro.
E Jesus foi o que com ele? Longânimo, para ver se ele vira a consciência. No entanto que ele não virou, o mesmo erro que Pedro fez com ele, traiu Jesus. Pedro foi aos pés de Cristo, Judas traiu Jesus, o que ele fez? Porque não andava com Jesus. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não andam com Deus. E no dia da decepção, a primeira coisa que eles olham é o chiqueiro para comer a comida do porco. Eles não voltam ao altar: Senhor, eu não posso sair da sua presença, eu preciso de mais. Não, eu vou sair. Aí está lá no rodeio. Que soltou a mão, largou. Não, Deus está chamando a gente de volta para um lugar de noção, de limite, de maturidade. Vamos, crentes, vamos subir o nível dessa paixão, dessa entrega do Evangelho. Vamos sair da imaturidade, da meninice, vamos sair das coisas sem noção. Vamos ter limite. O Evangelho, gente, o Evangelho não negocia isso. A gente quer muita manifestação, a gente quer um culto, a gente quer uma palavra, a gente quer uma canção linda, mas a gente não quer ter maturidade no Espírito Santo. E o Evangelho não negocia isso, porque os dons podem ser sim liberados, mas o caráter precisa ser formado. É aqui que a gente está aprendendo o nosso caráter ser formado, é aqui dentro. Um dia nós fomos difícil, eu não posso falar isso, porque eu preciso dar um contexto bíblico, mas eu não posso falar isso. Fala não, melhor. Irmãos, tem pessoas que se ofendem quando você ajuda ela. Já parou para pensar nisso, Helenita? Você está passando uma dificuldade na sua vida, eu venho em você e te ajudo. Ela se ofende, ficou brava. Você tem um problema enorme de ego. Você precisa ser curado por Jesus Cristo. Você é um egocêntrico, porque diversas vezes eu vivi isso aqui nessa igreja. Eu chegava aqui e falava isso: eu sou isso, sou aquilo, eu vou fazer isso, não preciso de ajuda de ninguém. No momento mais difícil, pessoas que me ajudaram foram dessa casa aqui. Às vezes Deus quer quebrar um ego dentro de você, quer fazer você mais maduro, e você não permite isso. Deus quer deixar você parecido com Jesus, e para andar com Ele precisa ter um mínimo de humildade. E essa formação vai exigir da gente processo, para a gente ter noção, para a gente ter limites na nossa vida, para a gente ter maturidade. Vai ter que ter processo. Eu estou dentro de um processo. Não basta só vir esses cultos de domingo. Domingo não consegue resolver nada. Você vai enfrentar um monte de coisa essa semana. Existe uma fase da nossa vida cristã, eu e você, que a gente precisa aprender a orar. Quando já passou por isso? Deus fecha a porta, vira uma confusão na sua vida, você começa a orar como nunca. As pessoas acham que você é a mulher do coque, de tanto que você ora. Falou: nossa, mas você está orando tão bem. Aí se você explicar para ela por que você está orando, ela começa a orar com você, porque é só prova, só dificuldade, só coisa que não teve resposta. E você começa a orar muito. Você começa a acordar 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu nunca acordei 3 horas da manhã. Passou uma prova, o relógio toca, dá um frio na barriga, é alguém te chamando. Amém? Quem está aqui, está escutando o que eu estou falando? Deus te chamando você para orar, é a fase que você precisa orar. Só que nessa luta que você está ali enfrentando, para você obter vitória para alguma coisa, Deus revela uma coisa maior para você. Não é só a vitória que Ele te entrega, Ele entrega a presença dEle no seu coração. Nossa, Deus do céu, meu Deus, nossa, quantos já acordaram numa madrugada e você vê aquela brisa, o Espírito Santo entrando na sua sala, aleluia, Ele entrando e tomando conta do seu coração, e você não consegue conter as suas lágrimas, você vai recebendo poder, graça, virtude, você se levanta, os problemas não resolveram, mas dentro de você tem algo resolvido, a presença de Deus na sua vida, na sua casa, aleluia.
Os problemas não se resolveram, mas tem uma presença suave, um cheiro, uma força que diz que você não está sozinha, uma graça maravilhosa. Senhor, e os meus problemas ali? Deixa isso para depois. Recebe a minha graça, a minha presença agora. Oh, glória a Deus. Aí você começa a encontrar uma presença. Depois disso você começa a servir as pessoas. Você tem prazer em servir as pessoas. Na igreja, no condomínio, na rua, no trabalho, você começa a servir. Só que você não só serve porque você recebe isso. Agora você encontra uma outra coisa. Você encontra um propósito em tudo que você faz. Você vai atrás de uma coisa, você recebe outra. Aí depois você começa a falar, porque você começa você não se contém aquele espírito dentro de você. Você começa a abrir a sua boca. Fala mais, come da cobra. Começa a pregar a palavra em todo que é lugar. Para no pedágio, começa a pregar, os carros atrás buzinando para você. Você quer pregar lá, não dá tempo, amor, vai logo, vai com o carro. Só que você não só aprende a falar, é que você entendeu que você está carregando. Você começou a descobrir um poder que Deus te deu, o poder da influência. E nessa influência, você começa a crescer e vai para uma dimensão muito mais profunda. Você começa agora a se comportar como alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Agora você não está mais cabisbaixo. Agora o seu queixo está para cima, a sua cabeça está ereta. Você sabe quem você crê, em quem você tem confiado. E agora você começa a falar no propósito, tem influência, e agora você aprende a se comportar nessa terra como um filho de Deus. Porque você entendeu que a espiritualidade que você recebeu naquela madrugada, ela não é medida pelo quanto você sente, mas ela é medida pelo quanto essa presença te governa. Ela começou agora a te governar. Alguém te ataca e você se silencia. No dia do seu desespero agora, você não vai procurar na gaveta aquele lá, aquele remedinho. Você vai dobrar o seu joelho. Porque você entendeu que você está desenvolvendo. E não é só dons que está sendo manifestado agora. Você começa agora a desenvolver o domínio próprio. Porque o domínio próprio, as pessoas acham que domínio próprio é a ausência do desejo. Não, o domínio próprio é o governo que você tem sobre ele. Deus te deu a unção para você governar sobre os seus desejos. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, verso 23, que o fruto do Espírito inclui lá o domínio próprio. E o fruto, ele é algo instantâneo. Ele não pode ser algo instantâneo assim, ó, de uma hora para outra, micro-ondas. Não, ele é algo que é cultivado. Você cultiva. E aqui a gente aprende um diagnóstico para essa geração, para a nossa localidade, para qualquer igreja, para qualquer coração. É que tem muitos crentes que são cheios de dons, mas vazios de noção. É muito barulho espiritual, mas pouca consciência relacional. É muita expressão, mas pouco discernimento.
E exatamente por isso que essa mensagem é necessária para nós. Que crente precisa virar gente, é nesse contexto, é trazer espiritualidade para a materialidade. Agora nós conseguimos palpar a espiritualidade agora. Agora a gente percebe que a nossa vida é uma vida diferente, no nosso comportamento, que a gente fala, as nossas prioridades. Nós, Cristo em vós, agora Cristo está em nós. Nós não vemos a hora de fechar um grande negócio para ofertar na casa de Deus, para mudar o cenário da nossa casa, para ser um investidor da escola infantil que teremos, porque nossa noção mudou. Primeira Coríntios capítulo 6, o verso 12, vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Paulo está falando isso. Paulo está introduzindo para a gente que tem um princípio que vai além da moralidade, vai além de ser moralmente santo. É que é o princípio da conveniência espiritual. Não me convém. Será? Não me convém. Nem tudo para nós que é permitido é apropriado. Você pode ir numa academia, mas você não precisa fazer um exercício para mostrar seu corpo. A minha geração, do meu pai, proibiu a gente de ir para a academia, de usar bermuda. Agora a nossa geração precisa saber que você pode ir para a academia, mas ninguém quer ver você fazendo exercício lá, igual uma bailarina. Eu não preciso, nem um homem, nem uma mulher precisa ver. O que eu estou querendo dizer, irmãos? É permitido, mas não é apropriado para você, mulher, homem. A minha geração foi proibida de ir na praia. Meu pai nunca me levou para a praia. Minha mãe nunca entrou na praia com meu pai. Você pode ir na praia. Você tem que ir na praia, você tem que curtir. Arraial da Ajuda, Arraial do Cabo. Riviera de São Lourenço, Maceió. Estou vendo Deus levantando pessoas aqui para abençoar. Mas a roupa que você usa lá é uma roupa apropriada. Eu posso ir de terno lá? Não faz sentido nenhum ir de terno lá. Mas também não vou com a tanguinha do Zezé lá, não precisa. Não, porque agora eu estou treinando. Estou tomando Danone, agora eu preciso mostrar. Noção, gente, limite, é crente, filho. É permitido, mas seja apropriado. É possível para você, mas seja saudável. E nem tudo que você tem acesso você pode praticar. É acessível para você, mas não é praticável. Em 1 Coríntios capítulo 10, o verso 23. Todas as coisas me são lícitas, está aqui, ó, mas nem todas me convêm. Mas nem todas me edificam. Não serve para minha edificação isso aí. Eu tenho noção. Eu tenho limite. Jovem solteiro. Tem coisa que você não pode ver, que você não pode assistir. Você é solteiro. Você está caçando sarna para se coçar. Você pode, a televisão está ali, mas você pode. Mas tem coisa que você não deve assistir.
Na nossa geração, lá em casa, foi proibida a televisão. A nossa geração, a gente assiste televisão, mas tem série que não é para você. Tem séries, existem séries que você assiste que são portais do inferno para sua casa. É o próprio diabo entrando na sua casa. Crime, sangue, traição, morte, palavrão. Ô, irmão, você tem que ter noção. É isso que Cristo está falando. O que você assiste é Cristo em vós. Você tem limite. Não dá para você ficar em ambiente. Isso que Cristo está falando, que a nossa vida ela é moldada aqui. Cristo já nos salvou. Estou salvo? Beleza, mas agora tem uma jornada. Crente vira gente. Aqui vai entrar uma chave poderosa cristã para nós, que é uma vida cristã madura, que é guiada pelo posso. Não é agora eu posso, agora é me convém. Tenho noção, eu tenho limite. Eu tenho o Espírito Santo em mim, trabalhando em mim. O problema não é muita gente, não é gente, como é que diz, né? O problema de muita gente não é a falta da Bíblia. Tem Bíblia em casa, lê, se dedica às vezes, mas é a falta de discernimento. Não consegue andar, transitar nos lugares. Eu tenho visto, ai meu Deus, ô meu Pai, ô meu Deus, por que eu estou aqui, Senhor? Eu falei para minha esposa, Deus me levantou, né? É tão difícil para mim, porque eu falo as coisas e é tão forte, eu fico falando, o que eu estou falando? Eu estou no casamento, acaba o casamento, os crentes que estavam no casamento, dançando lá, eu fico olhando e falando, eu não acredito que eles estão fazendo isso. Passa do limite, perde a noção. Olha a onda, olha. Isso que o Evangelho está falando. Está um monte de ímpio lá, um monte de pessoa que não é crente, e nós está quebrando lá, quebrando. Segura o tchan. Eu só posso falar isso para quem eu sou pastor aqui. Para quem eu não sou pastor, fique tranquilo, não é com você. Perdeu a noção, não tem mais limite. Começou a ficar pesado, nós tem que, acabou o casamento, ficou pesado, nós pega o nosso carrinho, não, poxa, tem muita coisa legal. Super fantástico, amigo, que bom estar contigo. Ninguém vai chegar no casamento e, Senhor, tudo bem, Senhor? E você não vai namorar com a sua esposa ou com o seu esposo ouvindo Cassiane. Então louve, né? Não tem noção disso. Coloca um jazz, né? Uma música clássica e tô ali, né? Tranquilo, mas tem noção, tem limite. Eu estou perdendo limite. Porque é uma pseudo-frase que crente pode se divertir, nós somos alegres e felizes, eu sei, mas não esculachados e no cambalacho. Diga, eu sou crente, eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro, e eu preciso dar testemunho. Difícil para mim estar aqui, irmãos. Vocês me olham assim. Ter limite, ter noção. Porque limite para nós é uma expressão de sabedoria. Você sabe aonde você vai. Você sabe até onde você tem, né? Até onde você tem ali o seu, aqui já deu, hein? Não dá, porque o próprio Cristo em vós transforma dentro de você, mano, não é para mim isso. Meu pai, meu avô, meu bisavô, por gerações foram viciados em bebida alcoólica. Eu não posso querer fazer graça e tomar um vinhozinho lá e ficar lá rodando a tacinha. Ali é um pezinho para mim. Quem está aqui comigo
do que eu estou falando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Biologicamente você tem um problema sério, biologicamente. Geneticamente você tem um problema. Então você tem que ter limite, tem que ter noção aonde você pisa. Você vai ser a próxima geração que vai entrar nesse BO. Você está aqui porque você está sendo transformado. A sua vida aqui, você vai ser uma referência para as gerações passadas da sua história. Você vai quebrar a escassez na sua vida. Você vai quebrar a falta de santidade, a falta de temor de Deus na sua história. Você foi chamado para isso, para quebrar conceitos de geração. Então eu não posso, eu tenho limite. Isso aqui não dá para mim. Não tem nada a ver, é só não dá para mim, mano. Não, mas é docinho, não dá para mim. A gente precisa guardar o nosso coração. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E guardar, gente, envolve limite. Guardar é como se Deus está falando assim, ó, coloque uma proteção na sua fronteira. Você vai ter que aprender a ter limites na sua conversa com as suas melhores amigas que são do mundo. Você não tem que saber com o que ela saiu, com o que ela fez. Você está entrando num BO, você está entrando num problema. É ter limite nas relações. E às vezes Deus vai exigir a sua relação, porque quando vocês se encontram, é tudo que não presta. Só fala de coisa que não presta. Deus está falando com a gente que a gente precisa guardar a fronteira do nosso coração. E uma pessoa sem limite, a gente se expõe. Uma pessoa sem limite se desgasta. Uma pessoa sem limite, você perde, você só vai perder. Deus tem ensinado isso para mim aqui. Ter limite nas coisas, o que falar, até onde falar. Aí eu penso, aplaudir a Jesus. É Deus me ensinando, irmãos. Não é uma coisa simples, todo domingo pegar esse microfone aqui. Complexo, assunto de alta complexidade, porque o coach não vai te transformar, o desenvolvimento não vai te transformar, mas a pessoa de Jesus vai te transformar. Se você tem problema de perseverar, de caminhar numa igreja, você precisa escutar um pastor. Coloque os seus pés numa igreja, se submeta, seja humilde. Você precisa ouvir de um pastor. Paulo Vieira não vai vir aqui falar para você isso, e nem o Tiago Negro. O evangelho é isso, é praticidade, é a prática da espiritualidade em nós, e nós estamos aprendendo juntos aqui, o pastor tanto quanto os irmãos que estão ouvindo. Espiritualidade sem maturidade, ela gera distorção no nosso meio. A gente precisa refletir Cristo, e uma pessoa sem limite, ela não reflete a Cristo. Um dos maiores perigos da vida cristã, um dos maiores perigos para nós, não é o quanto da nossa espiritualidade, mas é o acompanhamento da espiritualidade na nossa maturidade. A gente é espiritual, mas a maturidade não acompanha a espiritualidade. Por quê? Porque quando isso acontece, o espiritual vira uma desculpa para a gente falar que a gente está emocionalmente desorganizado. Mas tem gente que ora pelos outros, mas não consegue ouvir. Tem gente que jejua, mas não sabe esperar. Tem gente que fala no nome de Deus, mas não consegue governar a própria língua. Tiago vai falar sobre isso, irmãos. Crente, vira a gente. A nossa língua não foi colocada para a gente amaldizer as pessoas que a gente nem conhece. A nossa língua é um instrumento para abençoar, não é para amaldiçoar, mas ela tem o poder de amaldiçoar. Você não foi chamado para usar sua língua para amaldiçoar ninguém. Tiago vai falar sobre isso em capítulo 1, verso 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. Tiago fala que se você pode estar na igreja, e se você não consegue controlar a sua língua, é nada. Nós somos uma comunidade santa, uma comunidade que leva a palavra de Deus, que a nossa boca, ela só dá testemunho, ela só glorifica ao Pai. E é isso que crente vira gente.
A gente pode estar na igreja cantando, mas sem a nossa língua a gente não aguenta. Tiago 3, o verso 2, no mesmo livro de Tiago, pastor Caio, está escrito lá: todos tropeçamos em muitas coisas. Olha o que Tiago diz: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O homem que consegue refrear sua língua, ele consegue dominar sobre todo o seu corpo. Ou seja, para a gente aqui, maturidade espiritual se manifesta na forma como você se comporta, como você fala. Haja visto, nós somos em quantos evangélicos no país, indo para 50 milhões de evangélicos. Nós somos a nação que levanta um presidente, a gente muda o jogo do nosso país, e é tão confuso. Temos o poder, mas não sabemos usar o poder. Deus quer que você vira gente dele, glorifica o nome dele, porque para nós Jesus é a nossa plenitude, mas ele não tem excesso. Jesus para nós é o equilíbrio perfeito. Ele não vivia em extremos, mas ele vivia na plenitude. Ele era cheio do Espírito. Lucas capítulo 4 vai falar isso para nós. E Jesus quer que eu e você seja cheio do Espírito Santo. Mas ele também crescia em sabedoria. Ele tinha desejo de aprender. Lucas capítulo 2, se não me falha a memória, ele era cheio do Espírito Santo e também crescia em sabedoria. Jesus sabia quando ele tinha que se expor. Eu falei para Deus, me dê a capacidade de saber o limite, a hora certa das coisas. O Espírito Santo que vai fazer você governar na sua casa, nos seus negócios. Ele que vai dar a palavra na sua boca, porque ele é o equilíbrio perfeito das relações. Ele sabia quando se expor, Jesus, e ele sabia também quando se retirar. Olha que tremendo, irmãos, isso. Ele sabia quando confrontar. Ele sabia também quando silenciar. Às vezes a gente precisa ficar silencioso com algumas coisas. Jesus não reagia ao ambiente. Ele sempre respondia ao Pai. O que o Pai quer que eu faça? É isso que Jesus quer que você faça. Nas suas relações, nos seus problemas, na sua vida, o que Jesus quer que você faça? Você vai responder para Deus e não para os homens. Eu contei aqui a história para vocês quando o espírito de Ayrton Senna me apossou na rodovia Dom Pedro. Um cara atrás dando farol, e eu virei, entrei na frente dele também para ficar parado assim com ele. Eu contei isso para vocês, né? A Paula falou: você está com as crianças, o Otto só tinha um Otto. Você está doido de fazer um negócio desse? Você é um pai de família. Fiquei brabão na pista. Vai agora, passa por cima, passa agora por cima, passa. E eu dava uns totozinhos assim, sabe, Gui? Só nós sabe. Breca. Aí a Paula: você é doido? Se alguém tira um revólver de dentro desse carro? Sem noção, você tem um filho para criar. Sem noção nenhuma. Eu respondo não só para a Paula, eu respondo para Deus. Que feio. Cheguei em casa, chorei. Me senti feio, sujo. Falei: nossa, meu Deus, que feio, meu. Isso é a vida do Evangelho. Que a maturidade é não ser governado pelos impulsos, pelas emoções, pelas pressões internas. Você tem o domínio próprio, você tem o Espírito Santo de Deus, porque você está alinhado internamente com Deus, você está alinhado com Deus, você responde ao Pai, irmãos. E à medida que o nosso limite, a nossa noção, a nossa maturidade cresce, nós estamos virando gente de Deus. Nós que estamos virando gente de verdade. Uma irmã falou isso para mim um dia: pastor, quando eu cheguei aqui, eu aprendi a ser educado nessa igreja. Eu aprendi, pastor, que não pode passar lá na frente, porque aqui não é lugar de passagem. Lugar de passagem é pelos fundos.
Pastor, eu aprendi que para comer no café da manhã, primeiro é as mulheres, depois as crianças, né? E depois os homens. Lá em casa, pastor, todo mundo pega comida, os homens são o primeiro a comer, um bando de homem morre de fome, não respeita as mulheres mais, perdeu a noção, e fala que é crente, está com a gravata no pescoço. Ô, irmãos, dá uma volta aí no supermercado, para onde você vai aqui no Savenago, vai aqui agora, entra lá para pegar uma coisa para você comer, que rolo que dá, é carrinho batendo com o outro empurrando você, ninguém respeita mais ninguém tem mais noção, que todos nós somos alvo do mesmo amor, filhos do mesmo pai. O irmão que está ao seu lado, você deve honra para ele, olha para o irmão do lado, você deve honra, respeito. Porque vocês acham que é a geração passada, né? Na minha época, meu pai fala, as pessoas se respeitavam. Não, pai, o pecado sempre foi pecado, agora está mais evidenciado. Não tem mais empatia, né? Irmão, posso deixar o carro aqui na frente rapidinho? Não pode não, pode tirar. Empatia. Ô irmão, se não for atrapalhar rapidinho, vamos embora, vamos se ajudar, vamos ser gente melhor. Vamos divulgar o evangelho. Irmãos, o povo não entende a nossa espiritualidade, o mundo não entende a nossa espiritualidade. O mundo não entende isso. O mundo entende a nossa linguagem do céu, ética, honrosa, respeitosa, humilde. Isso que o mundo entende. E eu quero concluir Efésios capítulo 4, verso 13, que diz que nós devemos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa é a nossa régua. Não é o quanto você sente, não é o quanto você fala, não é o quanto você parece, mas é o quanto você se parece com Cristo definitivamente. Porque Cristo não é invasivo no nosso coração, Cristo não é impulsivo, Cristo não é desajustado, Cristo ele é pleno, alinhado, equilibrado. Eu tenho a sua mente, Jesus, a mente de Cristo em nós, e a nossa mente é saudável. Você que sofre de algum transtorno de mentalidade, receba essa palavra, você tem a mente de Cristo na sua vida. Eu recebo isso. Porque para nós aqui, por isso que não é mais o mais espiritual que permanece aqui nessa casa, o que vai permanecer até o fim, mas é o mais maduro. É o mais maduro. Não é uma pessoa que sabe mais, o cara que era da oração, pregava. Não, é o mais maduro, que entende os nuances de uma relação, que entende uma igreja, que entende as pessoas, que entende o contexto geral e se coloca na posição do outro, né? Se coloca na posição do outro, fala, nossa, por que está falando assim? Deve estar acontecendo alguma coisa, vamos orar por ele, vamos abençoar a vida dele, né? É o mais maduro que permanece. E talvez hoje Deus não esteja pedindo para nós só uma oração. Deus está pedindo para nós, sabe o que? Um pouquinho mais de consciência, aumentar mais a nossa consciência. Eu preciso ter noção das coisas, cara. Eu preciso ter limites das coisas, eu preciso ser mais maduro. Deus está chamando a gente lá para Filipenses capítulo 1, verso 9 até o 10, Caio. Que o nosso amor aumente ainda mais em pleno conhecimento de toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes. Deus quer entregar para você coisas excelentes, Ele quer fazer você aprender a aumentar a sua percepção, a noção da sua vida, a percepção dos seus limites, a percepção da sua maturidade, discernimento para saber o que convém para você ou não, sensibilidade para perceber limites, né? Domínio próprio para se governar, maturidade para sustentar aquilo que Ele quer entregar para você. Ele quer entregar coisas grandes para você, mas Ele não entrega coisas grandes se você não estiver maduro, muito bem estabelecido com os seus limites e as suas noções. Porque o reino de Deus é isso, irmãos, é gente cheia do Espírito Santo, mas que aprendeu a viver com profundidade, com consciência, com honra e com limite. Eu quero que você coloque a mão no seu coração.
Eu quero fazer com que você, de alguma forma, com a ministração dessa palavra, possa ser luz nas trevas. Que você possa ser uma esperança para esse mundo que está desordenado emocionalmente, fragmentado fisicamente, bagunçado emocionalmente. Que o Espírito Santo de Deus agora encontre o seu coração, para você ser a expectativa da glória, do que a palavra diz, Cristo em vós. Que Cristo resplandeça no seu coração agora, que você receba da parte do Espírito Santo de Deus o discernimento para saber o que convém para você ou não. Que o Espírito Santo possa agora, você possa receber agora sensibilidade para você começar a perceber limites do que falar, com quem está. Que você possa agora receber da parte do Espírito Santo o domínio próprio para se governar, para você aprender a se governar. Que você receba agora a sensibilidade do Espírito Santo, a maturidade, para que você possa receber tudo que Deus quer te entregar a partir de hoje. Deus quer fazer você grande, próspero, abençoado, mas antes disso Ele quer fazer você com uma pessoa cheia de noção, cheia de limite, cheia de maturidade, para você ser uma bênção aonde você for, sendo uma bênção com a sua boca, sendo uma bênção nas suas relações, sendo uma bênção com aquilo que você pensa. Que a obra de Deus precisa de você, aumentar o seu nível de percepção, que você precisa ser útil na obra de Deus, que você precisa sair do lugar de recebedor, de só receber e começar agora a doar, a entregar. Recebeu, entregou. Recebeu, entregou. Foi abençoado, agora você vai abençoar. Receba agora a presença do Espírito Santo. Você não precisa de barulho, de chilique, não precisa de nada. Você precisa de uma consciência agora que o Espírito Santo entre na sua mente e mude, transforme o seu nível de consciência para aquilo que Deus quer fazer. Deus tem obras para fazer, grandes feitos, promessas para se cumprir na sua vida, mas Ele quer ajustar os limites do seu coração. Ele quer ajustar a noção das coisas que você percebe. Ele quer trazer mais maturidade para você receber. Receba sim prosperidade espiritual, receba prosperidade financeira, mas receba mais maturidade da parte do Senhor. Maturidade para compreender, maturidade para entender que nessa hierarquia celestial tem alguém que é superior a você, e que você deve a sua devoção, o seu respeito, a sua honra na presença dEle. Que você não vai mais ler a palavra de Deus com o seu celular ao lado, que tira você, desconecta você da presença dEle. Que você vai aumentar o seu nível de noção, que você precisa orar mais, que você precisa ficar mais vigilante. Você não está lutando contra pessoas, você luta contra potestades e principados. Há demônios lutando contra a sua vida, há demônios querendo fazer você se afastar, há demônios, há um clamor do inferno trazendo você para te decepcionar, para que você se afaste da presença de Deus. Mas há sobre você o sangue de Jesus, que não vai fazer você afastar da presença dEle. Você não luta contra pessoas, você luta contra principados e potestades que andam nas regiões celestiais, para que você possa aumentar o seu nível de noção, que você precisa mais de Cristo, mais do Espírito Santo, mais da presença de Deus. Que Deus possa trazer você consciência de quão relaxado nós somos com a nossa vida espiritual, quão negligentes nós somos. Que o Espírito Santo de Deus traga para você agora uma graça eficaz, uma percepção clara, uma tradução, uma praticidade da pregação do Evangelho. Que você tenha mais temor quando alguém estiver pregando a palavra de Deus, que você tenha temor quando alguém estiver falando de Deus, que você respeite, abaixe o seu semblante, que você desperte temor no seu coração, porque muitos perderam o temor a Deus, muitos perderam o temor da pregação do Evangelho. Mas você não, Timóteo, você não, Jaqueline, você não, Tafnis, você não, Guilherme, você não, Thalita, você não, Nathalie, você não, Diego, você não, Jaqueline, você não, Leandro, você não, Elenita, você não, Lucas, você não, Beatriz, você não, Dani, você não, Mateus, você não, Marcelo, você não, Jean, você não, Angelita, você não, Timóteo.
Vem com teu Espírito, Senhor, e confirma essa palavra no nosso coração. Crava ela no nosso coração. Crava ela no nosso coração. Crava ela em nós, Senhor.